Pai dos céus, cuida do lado do servo, Pai. Seja com ele, ó Pai, nesta empreitada. Usa a boca do seu servo. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Glória a Deus, feliz por estar aqui, em nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando esse ministério, dando crescimento, pelejando a cada dia em favor desse casal, dessa família. Aleluia. Que está fazendo uma grande obra para o Senhor nosso Deus. Amém? Prometo não demorar muito, expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia, em nome de Jesus, na carta onde o apóstolo Paulo escreve a Filemon, que se encontra no Novo Testamento, antes de Hebreus. Carta onde o apóstolo Paulo ele escreve a Filemon. Bem, todos acharam? Carta onde o apóstolo Paulo ele escreve a Filemon. Vou estar fazendo a leitura porque a carta de Filemon são versículos. Então são 25 versículos. Eu vou estar lendo o versículo 10, 11 e 12. Vou estar lendo o versículo 10, 11 e 12 da epístola que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. Está depois de Hebreus ainda. Está antes de Hebreus, meus irmãos. Novo Testamento. Amém? Vou estar lendo para ganhar tempo. Versículo de número 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, esta epístola que o apóstolo Paulo escreve, indiferente das outras, quando o apóstolo Paulo escrevia a carta às igrejas ou ministério, o apóstolo Paulo agora ele vai direcionar esta carta a Filemon, ou seja, Filemon, nome, tradução para Filemon, amoroso, amável, e para Onésimo, útil, proveitoso, ou seja, trazendo para mim e para você, um dia eu e você, nós éramos inútil nessa terra, as pessoas olhavam para mim e para você, nos julgando, esse não dá nada, esse não vale nada, isso aí daqui a pouco está morto, está preso, está na droga, está na bebida, mas Deus, Ele não vê como nós vemos, Deus não observa nós como as pessoas observam, as pessoas olham, muitas das vezes as nossas atitudes, o nosso lado externo, mas Deus, Ele vê além do que nós imaginamos, Deus, Ele vê o nosso coração, Deus, Ele sabe que nós um dia teremos ou temos utilidade na obra do Senhor nosso Deus. Ou seja, se um dia nós não tínhamos utilidade para o Evangelho, Deus, Ele tem um plano, um propósito de salvação, de mudança e transformação na nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aleluia! Ou seja, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, Deus, Ele tem propósito na minha e na sua vida, assim também eu profetizo, assim como Deus, Ele tinha propósito, tem propósito na vida de Onésimo, que era um inútil, era um escravo, de inútil escravo, ele passa a ser filho de Deus.
ele passa a Aleluia. ser útil para a obra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que nós somos hoje, meus irmãos. Fiel é aquele que nos chamou, porque quem nos chama garante, quem nos chama nos ajuda a passar pelo processo, quem nos escolheu sabe que nós podemos carregar a nossa cruz, que nós aguentamos o que foi nos dado, o que Deus propôs na minha e na sua vida. Aleluia. Assim também é essa carta que o apóstolo Paulo ele direciona a Filemon, ou seja, a história de Onésimo, para você, para eu entendemos. Onésimo era um homem que era escravo de Filemon, ou seja, ele era escravo, ele trabalhava para Filemon, mas em determinado tempo, situação, acontece algo, ou seja, a palavra, os estudos vêm dizendo que agora Onésimo ele vai trair o seu senhor, ou seja, ele vai furtar algo de dentro da casa. A palavra não fala, os estudos não falam que Onésimo furtou da casa do seu senhor, mas ele furta com o intuito de fugir da escravidão, de sair da presença do seu senhor. E agora ele furta algo de Filemon e sai da presença de Filemon, vai para outros lugares, meus irmãos. Mas tudo que a gente faz em oculto, Deus traz a revelação, traz a claridade. Aleluia. Deus ele não deixa nada em oculto e escondido. E Filemon agora se entristece muito com a atitude de Onésimo, porque mesmo Onésimo sendo escravo, Filemon, ele estava sob os cuidados de Filemon. Assim também somos nós, meus irmãos. Nós hoje estamos no cuidado do nosso senhorio, que é Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele tem cuidado de nós. Não importa a situação, o processo que nós passamos, Jesus, ele tem cuidado da igreja. Aleluia. Jesus tem cuidado de tudo, da nossa saúde, dos nossos filhos, Oh, glória. do ministério, meus irmãos. Então nós temos que valorizar. Maravilha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O tema para essa palavra é o Evangelho que transforma relações, meus irmãos. Oh, O glória. Evangelho transforma relações familiares, amizades. O Evangelho transforma relações. O Evangelho, o poder da palavra é para nos transformar, para nos mudar. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos transforma, nos regenera, nos liberta. Aleluia. É isso que o Evangelho faz, é isso que vai acontecer na vida de Onésimo. Onésimo agora, conjecturando, porque Deus me permite conjecturar, Onésimo ele foge da presença do seu senhor Filemon e vai parar numa prisão. Ou seja, essa prisão provavelmente é em Roma, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 16, meus irmãos, a gente sabe da história do naufrágio, de que o apóstolo Paulo ele sofre. E agora o apóstolo Paulo, ele sai da ilha e é levado para Roma. E em Roma, quando ele estava na prisão, ele vai encontrar com esse homem, com esse fugitivo chamado Onésimo. E o apóstolo Paulo, um homem muito sábio, homem de Deus, homem que pregava a palavra, homem que... Maravilha. Naquele tempo, o apóstolo Paulo agora não vai deixar de pregar para Onésimo, meus irmãos. Deus santo. Então Deus tem propósito, tem momento que Deus ele vai parar. Deus ele não vai deixar continuar aquela situação, porque Deus quer mudar vidas, Deus quer mudar, transformar almas, vidas. Eu não sei o que você tem passado, se é no seu trabalho, se é dentro da sua casa, mas Deus tem propósito, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo foi uma ponte, meus irmãos.
Olha para você ver, nada é por acaso. As pessoas podem até pensar, o mundo pode até pensar, é tudo por acaso, é o acaso. Não é, é projeto de Deus. Aleluia. É projeto de Deus, meus irmãos. Se hoje nós estamos na presença de Deus, porque Deus tem um projeto na minha e na sua vida de salvação, como foi falado aqui, meus irmãos. Glória a Deus, eu creio, Jesus. É projeto de salvação que Deus tem na nossa vida. Aleluia, Deus. Então agora Onésimo vai deparar com o apóstolo Paulo dentro daquela prisão. E o apóstolo Paulo, eu creio, os dois conversando, o apóstolo Paulo dizendo para ele: ô Onésimo, por que você veio parar nessa prisão, meu filho? O que você está fazendo aqui? Então Onésimo começa a relatar a história dele, que ele trabalhava para Filemon, e um dia ele furtou algo, saiu da presença do seu Senhor, e por consequência das atitudes que Onésimo fez, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então Onésimo agora vai parar na prisão, diferente de Paulo. Um vai estar na prisão porque era inconsequente, era inútil no mundo. Então aquilo que ele plantou, ele colheu. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo estava sendo preso injustamente, como o Senhor Jesus Cristo, porque ele pregava o Evangelho. Deus Santo, aleluia. Glória. Ele pregava o Evangelho e estava sendo perseguido. E agora os dois estão na prisão. E o apóstolo Paulo vai começar a pregar para Onésimo, meus irmãos. Vai começar a falar para ele do amor de Cristo Jesus. Vai começar a falar para ele que antes, um dia ele era perseguidor, como vem dizendo o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, ou Saulo, de Tarso, que agora ele tem cidadania, tanto judeu como romana, ou seja, o apóstolo Paulo agora, depois da transformação de Cristo na vida dele, ele vai servir verdadeiramente o reino do céu. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele pensa assim: se Jesus fez na minha vida, se eu tive encontro com Jesus na minha vida, por que guardar, reter só para mim? Por que não expandir para aqueles que precisam? Assim também somos nós somos ponte, nós somos sal dessa terra, nós somos luz desse mundo. Então pregar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. É assim que Deus quer a igreja, pregando, louvando, adorando, testemunhando, falando dos feitos do Senhor para as pessoas que necessitam da palavra. Aleluia. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, e agora o apóstolo Paulo prega Jesus para ele. E Onésimo ali, conjecturando, Onésimo ali confessa a Cristo Jesus, como vem dizendo a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 10, 9 e 10, se com a boca confessar, com o coração crer, que o Senhor Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, será salvo, né? Porque com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação. E eu creio ali que Onésimo entregou a sua vida para Jesus. Então o Evangelho agora, mesmo Onésimo preso, o Evangelho agora tem transformado cadeias que se levantaram sobre a vida de Onésimo, começa a cair por terra, porque um dia nós também vivíamos assim, andando de mal a pior, até o Senhor endireitar o nosso caminho. Então o Senhor Jesus Cristo vai começar a endireitar os caminhos de Onésimo. Se Onésimo um dia andava uma vida torta, Jesus agora vai começar a endireitar, como vem falando o Evangelho de João capítulo 14, no verso 6. Jesus Cristo é caminho, o Senhor Jesus Cristo é a verdade, o Senhor Jesus Cristo é vida, e ninguém vai ao Pai senão através do nosso amado, soberano, eterno Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é transformação, o Evangelho transforma relações. E agora, depois de todo o processo que Onésimo estava passando na prisão,
O apóstolo Paulo agora tipifica a Cristo Jesus. Por que que eu estou falando isso? Tipifica, ou tipologia. O apóstolo Paulo é a tipologia, que é o melhor. Tipologia de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo vai fazer agora? Vai escrever uma carta direcionada a Filemon. Ou seja, tipologia de Cristo. Ele vai começar a escrever essa carta direcionada a Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um homem culto, honesto, homem de Deus, homem ali onde a igreja estava implantada na sua casa. Onésimo era hospitaleiro, Filemon era hospitaleiro, era amigo. Filemon, ele fazia cultos na sua casa, reunia-se com os irmãos, as pessoas elogiavam a Filemon por causa do seu amor. Só que o apóstolo Paulo agora, para você entender essa carta, para nós entender essa carta, que o apóstolo Paulo escreve a Filemon para confirmar verdadeiramente o seu amor, porque lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, o apóstolo João vem dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Agora o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta a Filemon, intercedendo por Onésimo, ou seja, para que Filemon pudesse receber Onésimo, não como um servo inútil, mas uma pessoa amada, uma pessoa transformada. Aleluia. Meus irmãos, um dia também nós éramos assim, meus irmãos, mas Jesus transformou e continua transformando, mudando o nosso ser, o nosso interior. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para que Filemon pudesse receber Onésimo com suas entranhas, ou seja, entranha significa coração emocional, ou seja, receba Onésimo de coração. Aleluia. Receba Filemon, Onésimo, como seu filho amado, como a pessoa que agora de inútil, ele passa a ser útil. Aleluia. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele sempre nos transforma de formas diferentes. O evangelho produz amor e também confiança, meus irmãos. O evangelho produz em nós amor e confiança, e nós temos que deixar o nosso coração aberto para essa transformação do evangelho, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta direcionada ao filho amado Filemon, para que ele pudesse receber Onésimo de coração aberto. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, olha para você ver se é a tipologia de Cristo, olha no versículo 18: e se te fez algum dano, o que eu falei no começo? Que Onésimo provavelmente havia furtado algo de Filemon e escapado, fugido dali. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 18 e 19: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deve. Olha para você ver, além de Paulo escrever essa carta, o apóstolo Paulo ainda falou: olha, se Onésimo te prejudicou em algo, vou ser o fiador dele, eu vou pagar. Irmãos, assim foi comigo, contigo. Aquela dívida que eu e você nós devíamos, aquela cédula que nos aprontavam, Jesus cravou ela lá na cruz do Calvário. Dizendo, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo de número 19, se eu não me engano, versículo 30, depois ali que deram vinagre nos lábios do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se entregou, falando para o Pai: Pai, está consumado. Aleluia. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha para você ver, meus irmãos, aquela dívida que eu e você tinha, Jesus já gravou lá na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo também, assim como Jesus fez por nós, o apóstolo Paulo também fala: olha, ô Filemon, se tiver alguma dívida no nome de Onésimo, eu me responsabilizo por ela, eu pago ela. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Aleluia. Então nós temos que ser gratos, meus irmãos, ser grato.
Nós não podemos ter boa reputação espiritual se ainda sermos privados do perdão. Nós somos usados, Deus usa em profecia, revelação, mas falta algo: perdão. Então, essa carta direcionada a Filemon é para que Filemon pudesse receber Onésimo como perdão, perdoado tudo aquilo que ele fez no tempo passado, meus irmãos. Então Deus estava preparando o coração de Filemon, bem como o coração de Onésimo, para que os dois viessem se encontrar e um perdoar aos outros. Aleluia. É isso, o Evangelho, ele prepara, Deus ele prepara momentos oportunos para que nós possamos nos reconciliar, perdoar as pessoas que nós ferimos, que nós magoamos, as pessoas que um dia nós prejudicamos. Deus ele prepara esse momento, porque o Evangelho é esse Evangelho que Cristo quer que nós venhamos viver. Evangelho de transformação, Evangelho de mudança, meus irmãos. E essa carta direcionada pelo apóstolo Paulo, Filemon, fala muito conosco. E eu trouxe aqui algumas aplicações. Deus não força perdão, Ele trabalha no coração. Deus ele não força perdão de ninguém, não. Deus prepara o nosso coração, prepara o momento certo, a ocasião certa, o tempo certo, para que nós venhamos nos consertar, venhamos pedir perdão àquela pessoa que um dia nós prejudicamos. E é o que aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo já estava preparando o terreno, já estava preparando essa carta, enviando essa carta para Filemon. A mudança verdadeira não nasce da pressão, nasce da revelação. A gente não precisa ser pressionado para perdoar, para fazer as coisas. Essas coisas têm que ser motivadas pelo amor, pelo respeito, pela obediência. O Evangelho transforma a identidade, meus irmãos. Aleluia. Olha para você ver na vida de Onésimo. Onésimo um dia não era ninguém, não era nada, era chamado como um inútil. Mas Jesus pegou aquilo que era inútil, pegou aquilo que para o mundo não tinha valor, não tem valor, Deus para o mundo santo. era apontado, e agora Jesus transforma. Esse é vaso escolhido. Lembra que o Senhor Jesus Cristo ele fala com Ananias, quando Jesus manda Ananias, lá em Atos dos Apóstolos, encontrar com o apóstolo Paulo, que era perseguidor? Jesus fala: esse para mim é um vaso escolhido, meus irmãos. Aleluia. Eu venho profetizar na minha e na sua vida. Nós somos vasos escolhidos nessa Glória terra. a Jesus. Então nós temos que valorizar, porque nós carregamos algo dentro de nós que o mundo não tem. Agora Onésimo carrega algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então o Onésimo agora vai começar a valorizar, porque agora ele é útil para a obra de Deus, e nós carregamos essa presença, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, que é a transformação. Agora Cristo na vida, agora o homem que era inútil, agora verdadeiramente é útil. O Evangelho não muda apenas o destino, mas muda quem é a pessoa. Glória a Deus. Não muda só apenas o destino, mas muda a pessoa, o caráter da pessoa. Se um dia eu e você xingavam, brigavam, apontavam, tudo era era resolvido na força do braço, no xingamento. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que mudou a nossa mente e o nosso coração. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o que ele fala? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar com boa, com agradável, com perfeita, é a vontade de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o Evangelho é isso, é metanoia. Metanoia é o que? Transformação de mente, de entendimento. Então Onésimo agora, ele já recebe a transformação de mente e entendimento, porque ele sabe que é necessário perdoar, é necessário se reconciliar com o seu Senhor. Glória a Deus. E assim também o Evangelho. O Evangelho exige perdão
e reconciliação, meus irmãos. Não adianta eu pregar bonito, falar bonito, fazer as coisas, mas ainda falta algo, perdão. Falta algo, reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo direciona a carta a Filemon para falar: ô Filemon, perdoa Onésimo. Onésimo, perdoa Filemon. Vice-versa, o perdão tem que ser mútuo. Porque Filemon também, com certeza, ele entristeceu Onésimo, ofendeu Onésimo. Então o perdão é uma mão dupla. É uma mão dupla. Não é uma mão única, é uma mão dupla. Aleluia. É uma mão dupla, perdão, tanto de Onésimo quanto de Filemon. O Evangelho assume o preço da restauração, meus irmãos. O Evangelho que nós pregamos hoje, ele tem que restaurar. O Evangelho que nós pregamos hoje nos confronta. Ou seja, o Evangelho é a transformação. Restaurar custa algo. Quem entendeu a cruz aprende a perdoar. Ou seja, Maravilha. o Evangelho custa algo. Quem entendeu o Evangelho da cruz aprende a perdoar, meus irmãos. O Evangelho é isso. A cruz, Jesus deixou lá para nós os mandamentos, deixou para lá para nós. Nós temos que amar, perdoar, nós temos que ser receptível, amoroso, fazer a obra com amor, meus irmãos. Glória a Deus. A carta de Filemon, e aqui eu trago a conclusão, a carta de Filemon nos ensina: o Evangelho muda pessoas, o Evangelho cura relacionamentos, transforma as estruturas e se manifesta no perdão. Olha para você ver o que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele cura relacionamentos, transforma as estruturas e se manifesta através do perdão, meus irmãos. Quem que nós temos que perdoar hoje? Quem eu e você nós temos que perdoar hoje? Faça essa pergunta para si mesmo. Não precisa me responder. Quem que nós temos que perdoar hoje? Quem que nós devemos perdoar? Quem que um dia nós desagradamos? Pede o Senhor para preparar esse momento, porque Jesus intercede por nós junto ao Pai. O intercessor entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Hebreus fala isso. A carta escrita aos Hebreus, ela fala isso. Cristo é o intercessor entre o homem e Deus. Cristo intercede. Então o apóstolo Paulo foi um intercessor. Como eu falei, vocês lembram que eu falei de tipologia? Tipologia, ou seja, Cristo nos intercede junto a nós ao Pai. Aleluia. Assim também, o que o apóstolo Paulo fez? Tipologia de Cristo. Ele intercede por Filemon, por Onésimo junto a Filemon. Aleluia. Para que Filemon pudesse receber Onésimo com amor, com gratidão, com alegria. Glória a Jesus. Ou seja, há alguém que precisamos receber novamente? Há feridas que precisam ser curadas hoje? Há alguém que nós precisamos receber novamente? Há feridas que nós precisamos ser curados? E essa história, eu gosto muito dessa epístola onde o apóstolo Paulo escreve a Filemon, meus irmãos, porque o Evangelho ele muda destinos, muda caráter, muda relacionamento. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra ainda, debaixo das poderosas mãos de Cristo Jesus, o Evangelho nos transforma de glória em glória. Todos os dias é dia de nós sermos transformados, mudados. Todos os dias Deus tem endireitado os nossos caminhos, porque Deus ele não quer perder ninguém. Aleluia. Deus ele não abre mão de mim e de você, mas nós temos que entender o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Deus nos chamou para continuar fazendo uma grande obra para Ele. Então nesta noite que eu e você nós possamos ser ponte, que nós possamos ser luz na vida das pessoas que precisam de luz, que nós possamos ser farol que brilha à noite, como vem dizendo o louvor da Aline Barro, que nós possamos ser ponte sobre as águas, que nós possamos ser abrigo no deserto. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos,
Que nós forte, possamos ser Jesus. transformados de glória em glória. Que Maravilha. nós possamos continuar sendo receptíveis, amorosos. Que nós possamos deixar o Espírito Santo a cada dia trabalhar nos nossos corações, meus irmãos. Não estou falando que nós somos melhores do que ninguém, jamais. Mas muitas pessoas, elas precisam ouvir o nosso testemunho. Muitas pessoas precisam, ou seja, as pessoas, muitas das vezes não é por falar, mas é pelas nossas atitudes, sabia? Aleluia. É pelo nosso caráter. E é isso que o Evangelho faz. Muitas das vezes a gente não vai precisar falar, eu sou crente, não. O Espírito Santo de Deus, ele vai testificar, meus irmãos. Maravilha. Vai testificar na minha e na sua vida que nós somos servos do Altíssimo Deus. Glória a Deus. Glória a Amém? Jesus. Fica com essa palavra, eu agradeço essa rica oportunidade e que as palmas louvam ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Ele toda a honra e toda a glória seja para todos Deus. Você agradece a oportunidade, volta a oportunidade do nosso pastor Joel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vi essa pregação sobre a carta que o irmão pediu, o pastor pregando. Aí o pastor falou que Onésio foi usado por Deus na prisão para encontrar Paulo, porque Deus queria tratar com Filemão. Porque Paulo, nessa carta, ele estreita Filemão da tal forma, irmãos. O cara vai lá, rouba, foge, é escravo dele, rouba, foge, pá, some. Depois vem Paulo de lá, escreve uma carta, recebe ele de volta aí, com amor. Ou seja, eu quero ver se você é crente mesmo. Deus Santo é. Quero ver se você é crente mesmo. Recebe ele de volta com amor aí. Então, ser cristão é isso, é estreito, né? Levantar pra cá, não tem jeito aqui, eu tenho Verdade. aqui, a gente tem que. Né? Vamos agradecer ao Senhor pelo tempo. Ô, glória. Abençoado, né? Possa aprender cada dia. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Amado Deus, poderoso Pai, Senhor, sou grato por tudo nesta noite. Pai, porque precisamos, ó Deus, a cada dia melhorar, ó Pai, em tua presença. Senhor, meu Deus, porque o céu, ó Pai, é chamado a força, ó Pai. Toda a glória, meu Deus, seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pai, a cada dia, Meu Deus, Pai, me ajuda a cada dia, meu Deus, para amar, a perdoar, a fazer a tua vontade assim na terra como no céu. Meu Pai, que eu não venha ser somente ouvinte. Meu Deus, me ensina, meu Pai, a todos os dias dessa terra a ser praticantes da tua palavra. Que eu não venha amar só de palavras, meu Pai, mas que eu possa amar, meu Deus, amado Deus querido, meu Pai, em ações, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Toda a honra, toda a glória, meu Deus, seja dada fica ao conosco, Senhor, assim meu como Deus. o Senhor trouxe cada um em Sim, paz, meu Deus, segurança, em nome de Deus, Jesus. leva em paz e Sim, segurança. soberana teu Pai Deus. eterno, livrando de todo mal. Sim, meu Deus. Meu Pai, Em nome de damos Jesus. saúde, meu Pai. Sim, Assim meu Deus. eu oro e te peço, fica Sim, meu conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos, todos digam. Amém. Até aqui, Nos ajudou o Senhor. eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor. Shekinah, A igreja da glória de Deus. Maranata. Ora vem, Senhor.